Pessoal, esse caso do porteiro, do depoimento do porteiro, do condomínio do Bolsonaro, que ele cita que um dos suspeitos interfonou para a casa do Bolsonaro, tudo isso é muito estranho. E é necessário que a gente continue atualizando com as informações mais recentes, porque algumas lacunas continuam abertas. E eu vou ler para vocês aqui a reportagem da Folha de São Paulo, em parceria com o UOL, né? Você vê que o UOL é da Folha, as últimas atualizações que nós temos a respeito de todo esse imbróglio e de todas essas dúvidas. Mas antes de iniciarmos aqui a leitura da reportagem, eu gostaria de pedir que você considere se inscrever no canal do Professor Leonardo, caso você ainda não seja inscrito. Deixe seu like, seu comentário e também compartilhe esse vídeo. O seu like é a principal forma de ajudar aqui o canal, porque é assim que o YouTube enxerga que esse é um vídeo de qualidade e pode divulgar aqui dentro da plataforma. Mas o que está acontecendo? O Ministério Público, isso já tinha sido falado ontem, ele falou que a versão do porteiro é uma versão mentirosa, o Ministério Público do Rio de Janeiro. Perícia do Ministério Público afasta a versão de porteiro sobre Bolsonaro, mas deixa lacuna. Vamos ler juntos tudo isso aqui. E por que é importante? Porque nós precisamos continuar averiguando e a nossa participação pública nesse assunto ela é importante, porque nós precisamos continuar pressionando. Nós precisamos pressionar quem que matou a Marielle. Por que esse caso está demorando tanto para ser solucionado? Por que existem tantas dúvidas a respeito disso? Então, a nossa função é justamente pressionar as autoridades competentes para que elas façam um bom trabalho. Após o porteiro do condomínio afirmar que o presidente Bolsonaro autorizou a entrada de um dos acusados de matar Marielle Franco, o Ministério Público do Rio de Janeiro afirma ter provado que a versão está equivocada. No entanto, uma perícia feita pelos técnicos do órgão apresenta lacunas e não afasta a possibilidade de que áudios do sistema de interfone tenham sido excluídos antes de serem entregues à Polícia Civil. Bolsonaro mora na casa 58 do condomínio, enquanto o policial militar reformado, Rony Lessa, acusado de ser um dos assassinos de Marielle, e Anderson morava na casa 65. Aí fala que no dia 14, o ex-policial Elcio, ele entrou, porém, aqui ó, no dia 14 de março, na data do crime, o ex-policial Elcio de Queiroz esteve no local segundo o registro do livro de controle de acesso do condomínio. Porém, a anotação diz que ele afirmou que iria à residência de Bolsonaro, conforme revelou a TV Globo. Aí ele fala assim, em 2 depoimentos, né, o porteiro falou que quem autorizou o Elcio a entrar no local foi o seu Jair, ou alguém que parecia ter a voz do seu Jair. Ele conta que seu Jair afirmou saber onde Elcio estava indo. O que acontece? Depois o porteiro ele observou que o visitante ele não estava indo para o apartamento de Bolsonaro, estava indo para um outro local. Aí ele seguiu com a motinha, enfim, com o carro, e interfonou, ligou novamente para o seu Jair, e o seu Jair, entre aspas, disse que ele estava ciente. As promotoras do GAECO, aí ele fala o seguinte, as promotoras do GAECO dizem que há provas técnicas de que a versão do porteiro não corresponde à realidade. Eles chegaram a essa conclusão após perícia analisar os áudios gravados pelo sistema de interfone entre janeiro e março de 2018. No dia do crime, há uma gravação em que o Rony Lessa autoriza a entrada de Elcio. Não há registro de que o porteiro tenha ligado para a casa de Bolsonaro para autorizar a entrada do acusado de matar Marielle. Porém, a forma como a apuração foi feita não garante a integralidade dos arquivos. E por que isso não garante? Pode ser que os arquivos tenham sido deletados, ou pode ser, dependendo da forma como há a gravação, como há esse registro, você consegue adulterar o nome do arquivo fazendo esse tipo de modificação, como nós já falamos aqui. A perícia feita pelo Ministério Público nos áudios do sistema de interfone não avaliou a possibilidade de algum registro ter sido excluído antes de ser entregue à Polícia Civil. Então tem o Ministério Público e a Polícia Civil. De acordo com as promotoras, o que foi avaliado pelos peritos foi se houve adulteração nos áudios recebidos pelo DH. O material foi entregue neste mês à Polícia Civil pelo condomínio de forma voluntária. O quesito foi se a gravação é íntegra ou se há indícios de adulteração. Os técnicos responderam que não foram encontrados indícios de adulteração. Então a única coisa que está sendo falada são os áudios. Ou seja, esses áudios eles foram modificados? Eles foram adulterados? O conteúdo desses áudios, a gravação, tá? É isso que é importante. Ao ser questionada sobre a possibilidade de exclusão de áudio, a coordenadora do GAECO não garantiu a integralidade do sistema. O que foi auditado foi isso e a gente não pode elucubrar. O quesito foi esse, a resposta foi essa. Então perceba que o que eles avaliaram é somente se aqueles áudios que foram recebidos, eles estavam corrompidos, ou seja, foram adulterados ou não. E a perícia apontou que não.
mas não mostra se áudios foram apagados, não mostra se os arquivos foram renomeados, e existe um outro ponto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó. Alguns dias depois, o Ministério de Vivendas entregou voluntariamente uma mídia contendo gravações feitas pelo sistema de interfone ao condomínio. Ao comparar os áudios com o livro, que livro que é esse, né? Foi um material que ele foi apreendido e aí eles pegaram o livro do registro do condomínio. Ao analisar o material, os investigados notaram que Lessa recebeu em janeiro uma mensagem comprometedora de sua mulher. Em janeiro, um dia após Rony e Elcio Queiroz prestarem depoimento no DH, ela enviou uma foto mostrando o registro da entrada de Elcio no dia do crime. Ela pede que o marido avise o parceiro sobre isso. De posse dessa imagem, aí fala, alguns dias depois, o administrador de Vivendas da Barra entregou voluntariamente uma mídia contendo as gravações feitas pelo sistema de interfone do condomínio. Ao comparar os áudios com o livro, foi constatado que os registros eram similares, porém não havia registro da ligação para a casa de Bolsonaro. Por outro lado, foi encontrado um áudio de Rony Lessa autorizando a entrada de Elcio. Então continua algo que é intrigante, que é a respeito do livro. Por que o porteiro anotou? Será que foi algo errado? Porque no livro de registro de entrada de visitantes, está lá o nome de Bolsonaro e que aquele visitante iria visitar a casa de Bolsonaro. Não tem como você adulterar isso depois. O que pode ter ocorrido é que o porteiro ele errou ao escrever a casa de Bolsonaro, o que é muito estranho, mas ele pode ter errado. E aí depois ele pode ter criado todo esse depoimento fantasioso, que ele seguiu o Elcio, enfim. Mas nós temos câmeras de segurança. Por que ninguém periciou essas câmeras? Por que ninguém trouxe as imagens dessas câmeras? Então, mesmo o Ministério Público falando que o depoimento afastando a versão do porteiro, ainda temos essas lacunas. Os arquivos eles podem ter sido excluídos, eles podem ter sido adulterados, porque o sistema não garante essa segurança. O livro de registro mostra ainda o nome do Bolsonaro e também onde estão as câmeras de segurança com as imagens para comprovar se de fato o porteiro seguiu ou não seguiu o Elcio no dia do assassinato de Marielle. Outra coisa, não tinha como naquele momento o porteiro colocar o nome de Bolsonaro para incriminá-lo em um possível crime, em um possível assassinato de Marielle. Não faz sentido isso, porque o porteiro não sabia que o assassinato iria ocorrer. Mas enfim, só gostaria de fazer esse vídeo para esclarecer alguns pontos e vamos continuar em cima, porque nós precisamos cobrar, é nosso papel de sociedade, continuar cobrando e pedindo esses esclarecimentos. Olha, esse ponto aqui não está batendo, então vamos continuar pressionando. E se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal e me siga no Twitter, @profleoficial.